Imagine estar diante de uma sala em chamas, gritos ecoando, o caos dominando o ambiente. E no meio de tudo isso, alguém parado, sereno, observando. Não é que essa pessoa não sinta medo, não é que ela esteja alheia ao perigo. A diferença é que ela treinou algo que a maioria jamais sequer considerou: a arte de manter a mente intacta quando tudo ao redor desmorona. Esse é o tipo de presença que faz o mundo parar. E é aí que entra o verdadeiro poder. Não o de gritar mais alto, não o de reagir mais rápido, mas o de manter o controle quando todos perdem o deles. E, se você acha que isso é um dom reservado a poucos, é porque ainda não entendeu o que grandes estrategistas sempre souberam. A calma não é um traço da personalidade, é uma arma treinada. Maquiavel, um dos nomes mais temidos e mal compreendidos da história, jamais escreveu sobre serenidade como uma virtude moral. Para ele, a calma era uma ferramenta, um instrumento de guerra psicológica. Porque quando o inimigo espera que você reaja, mas você apenas observa, ele se desarma. Quando ele ataca esperando que você se descontrole e você responde com um silêncio calculado, ele se frustra. E esse é o princípio mais perigoso que alguém pode dominar: a arte de não dar ao outro o espetáculo emocional que ele quer. Porque no fundo, o que alimenta o conflito não é a intenção do outro, é a sua reação. O verdadeiro poder não está em ter controle sobre os outros, mas em não ser controlado por ninguém, nem mesmo por suas próprias emoções. Talvez você pense: mas isso é possível? Manter a calma em qualquer situação? A resposta é desconfortável, porém clara. Sim, é possível, mas exige treino. Ninguém nasce pronto. O ser humano é naturalmente reativo, emocional, impulsivo. O medo, a raiva, o orgulho, tudo isso é automático. E é por isso que poucos dominam essa arte, porque exige um tipo de disciplina mental que a maioria não está disposta a desenvolver. Não se trata de ignorar emoções, mas de reconhecê-las sem permitir que assumam o comando. Como se você colocasse cada emoção numa cadeira interna, ouvisse o que ela tem a dizer, mas mantivesse o controle da reunião. Nada fala mais alto do que você. Nenhuma voz tem mais autoridade do que sua própria consciência treinada. E se você chegou até aqui, existe uma chance enorme de que já tenha sentido o peso de perder o controle em momentos cruciais. Quem nunca reagiu por impulso e se arrependeu depois? Quem nunca entregou poder emocional a alguém só porque não soube conter a própria explosão interna? A boa notícia é que o fato de você estar ouvindo isso já é um sinal claro. Você está pronto para virar a chave. E esse é o tipo de conteúdo que não se encontra por aí com facilidade. Por isso, se essa mensagem já começou a ressoar em você, se inscreve no canal, deixa o like agora, porque o que vem a seguir pode mudar completamente a forma como você lida com o mundo, e principalmente com você mesmo. Esse tipo de conhecimento exige continuidade. Então, aproveita enquanto ainda está no começo. Agora, respira fundo por um instante. Não apenas como um gesto simbólico, mas como um ato consciente. Essa respiração, esse intervalo entre o estímulo e a resposta, é o campo onde toda transformação começa. Maquiavel dizia que a política é o jogo dos dissimulados, dos que escondem intenções, dos que observam antes de agir. E não há como jogar esse jogo se você é um refém da própria agitação. Não importa o quanto você saiba, o quanto você tenha lido, ou o quanto você deseje vencer. Se a sua mente entra em colapso diante do estresse, você perde antes mesmo de começar. A calma, portanto, é a fundação silenciosa de todo movimento inteligente. E aqui está um ponto que poucos percebem. Quanto maior a pressão, mais alto o valor da calma. É justamente nos cenários de tensão que o autocontrole se torna um diferencial brutal.
Quando todo mundo está reagindo no modo automático, quem consegue respirar, pensar e agir com precisão se destaca imediatamente. Isso vale para tudo, desde uma discussão familiar até uma negociação de milhões. Não é exagero. É observação pura da realidade. Quem perde a calma, perde o rumo. Quem mantém a calma, cria o rumo. Uma das histórias menos contadas de Maquiavel envolve uma visita dele à corte de César Borgia, um dos homens mais cruéis e calculistas da época. Maquiavel observou Borgia tomar decisões que custavam vidas, mas sempre com a frieza de quem não se deixava abalar nem pela ameaça, nem pela emoção. O que impressionava não era a brutalidade, era a serenidade com que ele agia. E isso ensinou a Maquiavel uma lição valiosa, que para influenciar o curso dos acontecimentos era preciso agir como se já se estivesse acima do caos. Não no sentido moral, mas tático. Como se ao manter a calma, você automaticamente se posicionasse num degrau superior ao da maioria. O degrau onde as decisões reais são tomadas. E essa lição serve para você também. Porque você não precisa estar em Florença no século XVI para aplicar essa lógica. Você pode estar no trânsito preso em uma reunião tensa, lidando com uma traição, com um ataque, com uma perda. O cenário muda, mas a regra é a mesma. Quanto mais barulho lá fora, mais silêncio você precisa construir por dentro. E isso não acontece de forma espontânea. A mente precisa ser treinada, e o treinamento começa com pequenos atos conscientes de presença. A cada vez que você sente raiva e decide não reagir imediatamente, você está fortalecendo um músculo invisível. A cada vez que você sente medo, mas encara a situação com clareza, você está afiando uma lâmina interna. Com o tempo, essa lâmina se torna afiada o suficiente para cortar o pânico no meio. E é aí que nasce a calma fria. Mas não confunda calma com ausência de ação. Calma não é passividade. Calma é o espaço onde a estratégia se organiza. Enquanto os outros estão gritando, você está arquitetando. Enquanto os outros estão tentando provar algo, você já entendeu que o verdadeiro poder não se demonstra, se percebe. E essa percepção começa no silêncio interno. Por isso, Maquiavel não via problema em manipular, mentir ou até agir com dureza, desde que fosse útil, inteligente e necessário. Mas tudo isso pressupõe uma mente que não está sendo arrastada pelas emoções. Porque uma mente arrastada não planeja, reage. E quem vive reagindo nunca comanda, vive sendo comandado. É aqui que a gente começa a inverter a lógica tradicional. Você não está aqui para aprender a ficar calmo, como quem aprende meditação para dormir melhor. Você está aqui para aprender a usar a calma como ferramenta de ação estratégica, para transformar essa calma em vantagem, em força invisível, em presença. Porque pessoas que têm presença, geralmente, não estão se esforçando para parecer fortes. Elas apenas estão profundamente ancoradas em si mesmas. E isso se constrói com decisões internas feitas em silêncio. Escolher não responder a uma provocação, escolher esperar antes de agir, escolher não se justificar para quem não merece explicação. Esse tipo de escolha muda sua frequência. E quando sua frequência muda, seu impacto muda também. E se você pensa que esse caminho é solitário, você está certo. Treinar a mente para manter a calma quando todos esperam que você se descontrole é uma forma de libertação. E toda libertação começa com um certo isolamento. Você vai parecer estranho, frio, até distante. Mas com o tempo, as pessoas vão perceber algo em você que elas não sabem nomear. Uma presença, uma força silenciosa. E isso vai abrir portas, criar respeito, atrair alianças. Porque o mundo, no fundo, é atraído por quem não precisa dele para se manter em pé. E agora que você começou a entender a verdadeira força da calma, não como ausência de emoção, mas como domínio sobre elas, chegamos a uma questão que pode mudar completamente o jogo.
Se as emoções são inevitáveis, então como podemos impedir que elas nos dominem? E é justamente isso que vamos explorar agora. Porque antes de dominar qualquer situação externa, você precisa aprender a interpretar suas emoções não como ordens, mas como informações. Elas falam, mas não mandam. Elas gritam, mas não decidem. E é sobre isso que falaremos no próximo ponto. Você já percebeu como as emoções surgem com uma força quase tirânica? Elas não pedem licença, invadem, exigem. E o pior, carregam consigo a ilusão de que precisam ser obedecidas no mesmo instante em que aparecem. A raiva chega com a ordem implícita de atacar. O medo comanda que a gente fuja. A culpa sugere que devemos nos punir. A ansiedade exige ação imediata, mesmo quando não há clareza. Mas e se eu te dissesse que esse processo é natural e, ao mesmo tempo, absolutamente desgovernado se você não estiver consciente? Porque a verdade é crua. A maioria das pessoas não vive, apenas reage. São marionetes emocionais travestidas de adultos conscientes. E o primeiro passo para sair desse ciclo é compreender algo que muda completamente o jogo. Emoções não são ordens. Elas são mensagens. Você não está aqui para obedecê-las. Está aqui para ouvi-las. E depois, decidir o que fazer com elas. A mente que mantém a calma, como vimos no tópico anterior, não é uma mente fria no sentido de indiferença, mas uma mente que aprendeu a olhar para dentro com o mesmo distanciamento com que um general olha para o campo de batalha. E o que um bom estrategista faz ao receber informações de seus batedores? Ele escuta, analisa, cruza dados, mas não toma decisões impulsivas. A emoção, nesse sentido, é seu informante interno. Ela chega trazendo dados. Algo está errado. Há uma ameaça. Isso mexe com algo profundo em você. Ignorar isso seria tolice, mas agir automaticamente com base nesse aviso é ainda mais perigoso. A chave está na interpretação, e é aí que começa a verdadeira soberania mental. Imagine a cena. Alguém te ofende num momento delicado. A raiva explode por dentro, pronta para gritar, atacar, devolver na mesma moeda. Isso é o reflexo emocional. Mas a mente treinada cria um espaço entre a emoção e a ação. Um microsegundo que parece pequeno, mas que é o intervalo onde mora toda a sua liberdade. Nesse espaço, você pode escolher responder com agressividade, com silêncio, com inteligência, com uma pergunta, com desprezo ou com nada. Só existe uma forma de expandir esse espaço, reconhecendo que a emoção veio para te informar, não para te comandar. E isso, embora pareça simples, exige uma nova mentalidade. Uma mentalidade que Maquiavel conhecia bem. Em seus escritos, Maquiavel não se interessava pela bondade das intenções, mas pela eficiência dos resultados. Para ele, não importava o quanto alguém sentia, mas o quanto esse alguém era capaz de agir estrategicamente apesar do que sentia. E essa lógica é brutalmente útil nos dias de hoje. Porque você pode ser uma pessoa intensa, emocional, sensível. Nada disso te impede de ser estrategicamente racional. O erro está em pensar que emoção e razão são forças que se anulam. Pelo contrário, são forças que se complementam desde que você esteja no comando. E aqui entra uma prática transformadora: nomear as emoções. Porque aquilo que não é nomeado te domina por baixo dos panos. Ao dizer mentalmente, estou com raiva, você já começa a criar um distanciamento. É diferente de dizer, estou com raiva, e dizer, eu sou raiva. Um é estado, o outro é identidade. Esse tipo de nuance muda tudo. Sinto medo é diferente de sou medroso. Sinto culpa é diferente de sou culpado. Esse tipo de clareza emocional cria espaço interno, e nesse espaço nasce a consciência, a única capaz de reescrever sua forma de existir no mundo.
Agora entenda, isso não é apenas um exercício mental bonito, é sobrevivência estratégica, porque o mundo vai te provocar, vai te empurrar, te ofender, te frustrar. Vai te colocar diante de situações onde o impulso de explodir, desistir ou atacar vai parecer a única saída. E nesses momentos, a diferença entre quem reage e quem interpreta é a mesma entre quem se afoga e quem aprende a nadar em mar aberto. O mar não vai deixar de ter ondas, mas quem sabe respirar dentro da emoção, atravessa sem se perder. Talvez você se pergunte: mas como saber se estou interpretando ou apenas racionalizando para fugir de sentir? Excelente pergunta. E a resposta é direta. A interpretação gera clareza. A racionalização gera confusão. Quando você interpreta corretamente uma emoção, ela se organiza. Você entende o porquê, o contexto, a raiz. Mesmo que ainda doa, você vê. Já a racionalização apenas cria justificativas vazias para não olhar de frente. E toda emoção ignorada não desaparece. Se acumula, fermenta e explode mais tarde. Por isso, o caminho da calma estratégica não é o da repressão, mas o da lucidez emocional. E isso exige coragem. Coragem de olhar para dentro sem filtro. Um exemplo claro. Vamos supor que você esteja sentindo ciúmes. O impulso inicial é confrontar a outra pessoa, exigir algo, se justificar. Mas uma mente lúcida pergunta: o que esse ciúme está me dizendo sobre mim mesmo? Pode ser insegurança, medo de abandono, comparação inconsciente. Isso não diminui a dor, mas muda completamente a ação. E uma ação diferente gera uma consequência diferente. Com o tempo, você percebe que a emoção vem, mas você não vai mais com ela. Ela passa, você fica. E isso, mais uma vez, é poder. A mente treinada, nesse ponto, se torna como um bom conselheiro, escuta todas as vozes, mas não se curva diante de nenhuma. Você pode estar triste, ansioso, irritado, e mesmo assim manter a postura. Isso não é hipocrisia, é maturidade emocional. Hipocrisia é fingir que não sente. Maturidade é sentir tudo e escolher como agir. Essa é a verdadeira fortaleza interna. E a ironia é que quanto mais você aceita o que sente, menos essas emoções te dominam. A raiva aceita se dissolve mais rápido. A tristeza reconhecida encontra saída. O medo olhado de frente se transforma em ação consciente. Você deixa de ser um campo de batalha interno e passa a ser um centro de comando. E aqui vale um alerta. Há um discurso moderno perigoso que diz que devemos sentir tudo intensamente, viver cada emoção até o fim. Isso é uma armadilha. A intensidade emocional, quando não é acompanhada de consciência, se torna autossabotagem. Viver tudo intensamente, sem filtro, é um caminho direto para o desequilíbrio. O que você precisa é viver tudo conscientemente, sentir, mas não se afogar. Responder, mas não reagir. Agir, mas com direção. É isso que diferencia uma vida de explosões de uma vida de construção. Maquiavel, se vivesse hoje, provavelmente diria que o maior trono que você pode ocupar não está no topo de uma empresa ou no cargo de liderança. Está dentro da sua própria mente. Governar a si mesmo é a única forma legítima de liderar qualquer coisa fora. Porque quem governa a si mesmo não é arrastado pelas marés emocionais. Ele decide onde vai, quando vai e, principalmente, por que vai. E isso assusta. Assusta porque esse tipo de pessoa é rara. E tudo o que é raro causa desconforto. Mas também causa respeito. Então, da próxima vez que sentir algo forte, lembre-se, essa emoção está aqui por um motivo. Pergunte o que ela quer te mostrar. Pergunte o que ela está tentando proteger. E depois, com essa informação em mãos, decida o que fazer com clareza. Você não é seu medo. Você não é sua raiva. Você não é sua ansiedade.
Você é o espaço onde tudo isso aparece e desaparece. E quando esse espaço interno está limpo, firme e treinado, o mundo lá fora pode gritar o quanto quiser. Você não se move à toa. Você não age por impulso. Você age por escolha. E é justamente nesse ponto, quando a emoção vira mensagem e não mais comando, que você começa a enxergar um novo tipo de poder surgindo. Um poder silencioso, quase invisível, mas que transforma completamente a forma como os outros te percebem. Porque você começa a reagir diferente. Você começa a se posicionar com mais peso. Sua fala tem mais impacto. Suas decisões parecem mais coerentes. E os outros notam. Mesmo que não saibam explicar, eles sentem. Tem algo diferente em você. Algo que não vacila. Algo que não se dobra. E isso nos leva direto ao próximo passo, o jogo interno do poder. Porque agora que você aprendeu a olhar para as emoções como dados e não como chefes, chegou a hora de entender que essa autonomia emocional é só o início. O próximo nível é usar esse domínio como base para construir um império interno sólido, um centro de gravidade pessoal que te torne inabalável. Porque quem domina a si mesmo, domina tudo. O maior campo de batalha não está no mercado, nas redes sociais, nos corredores políticos ou nas salas de reuniões. O maior campo de batalha está dentro da sua mente. E antes que alguém se torne realmente poderoso lá fora, é preciso que ele conquiste, em silêncio, o território mais complexo e desafiador que existe, o seu próprio interior. E é aqui que a maioria falha. Não por falta de capacidade, mas por não entender a regra mais básica do jogo. Você nunca terá estabilidade externa se não tiver estabilidade interna. Tudo o que está ao seu redor é reflexo do que você tolera, do que você finge ignorar, do que você ainda não enfrentou dentro de si. Maquiavel sabia disso. Ele observava príncipes tentando controlar cidades inteiras, mas sendo vítimas de seus próprios medos, impulsos e vícios. O inimigo nunca foi o povo rebelado. O inimigo verdadeiro era o desequilíbrio do próprio governante, o orgulho desmedido, a vaidade ferida, a paranoia silenciosa. Tudo isso derrubava impérios muito antes de qualquer revolta. E se no século XVI isso já era evidente, imagine hoje, onde somos bombardeados o tempo todo por estímulos, distrações, comparações e pressões sociais. A mente que não tem uma estrutura interna sólida é facilmente sequestrada. E quem tem a mente sequestrada não lidera, é liderado. Você pode ter talento, pode ter inteligência, pode ter oportunidades, mas se não tiver domínio emocional, tudo isso escorre pelos dedos. É como tentar armazenar água numa rede. Não sustenta. Porque o verdadeiro poder não está em conquistar. Está em sustentar o que foi conquistado sem se perder no processo. Quantas pessoas você já viu ascenderem rápido e caírem ainda mais rápido? Não porque lhes faltava competência, mas porque faltava estrutura interna. O sucesso exige muito mais do que desempenho. Exige um sistema de autorregulação mental que a maioria negligencia. E é exatamente aí que começa o jogo interno do poder. Ele não é jogado com os outros, é jogado com você mesmo. É uma luta diária contra a voz que te sabota, contra os desejos impulsivos que te afastam do que você realmente quer, contra o cansaço emocional que te faz aceitar menos do que você merece. Esse jogo acontece no momento em que você acorda e escolhe se vai alimentar o foco ou a distração. Acontece no instante em que alguém te ataca e você decide se vai devolver no mesmo nível ou se vai agir com estratégia. Acontece cada vez que a vida te pressiona e você escolhe se vai entrar em pânico ou se vai reorganizar sua mente antes de qualquer movimento externo.
Esse jogo não tem plateia. E é por isso que ele revela quem realmente está pronto. Mas não se engane, esse domínio não se constrói com frases prontas ou livros de autoajuda. Ele se constrói com exposição, com prática, com repetição. Cada vez que você sente um impulso e decide esperar. Cada vez que você quer desistir, mas permanece. Cada vez que você é tentado a buscar validação, mas se segura em sua própria convicção. Cada vez que você fala a verdade, mesmo sabendo que ela vai te custar caro. Esse tipo de disciplina interna não gera aplauso imediato, mas te coloca num patamar de poder silencioso que poucos alcançam. E é aqui que muita gente desiste, porque não há glamour nesse processo, não há público, não há reconhecimento instantâneo, mas há algo que ninguém pode te tirar: consistência. E a consistência, com o tempo, se transforma em autoridade. Não autoridade imposta, mas autoridade percebida. Aquele tipo de presença que entra em um ambiente e muda o clima, sem levantar a voz, sem fazer esforço. Porque quem domina a si mesmo não precisa provar nada. Sua energia fala por ele. Sua postura fala por ele. Seu silêncio, muitas vezes, fala mais alto do que os gritos emocionais dos outros. E aqui vai um detalhe importante. Dominar a si mesmo não significa viver em rigidez, tentando controlar cada micro-reação. Isso é outro tipo de prisão. O verdadeiro domínio é leve, é fluido. É o domínio de quem sabe que pode confiar em si, porque já testou seus próprios limites e sobreviveu. De quem já viu a própria sombra e não fugiu. De quem já sentiu medo e mesmo assim agiu com coragem. Esse tipo de pessoa não vive para parecer forte. Ela é forte porque não se trai. Porque não negocia sua essência com a insegurança dos outros. Porque não se vende pelo conforto imediato. E talvez você esteja se perguntando: mas como começar a construir esse império interno? Por onde começa o domínio de si mesmo? A resposta é simples, mas exige coragem. Começa pela autoobservação sem julgamento. Começa quando você se observa com a mesma lucidez com que analisaria um rival, sem pena, sem ódio, sem desculpas, apenas olhando. Onde estão seus gatilhos? O que te tira do eixo? Onde você mais vacila? Em que momentos você sente que está se traindo só para agradar? Esse tipo de honestidade não é fácil, mas é a única base firme para qualquer poder real. E é por isso que tão poucos têm. Porque exige abrir mão da ilusão e encarar a realidade interna de frente. Maquiavel diria que o príncipe precisa conhecer seu território melhor do que qualquer inimigo. E você, como príncipe de si mesmo, precisa conhecer seus territórios mentais melhor do que qualquer provocação externa. Você precisa saber onde pisa, onde escorrega, onde se fortalece. Porque o mundo lá fora vai sempre tentar te puxar. Mas se o seu centro for firme, você volta. Pode se desestabilizar por um momento, mas retorna. Esse retorno é tudo. Porque quem retorna rápido não se perde. E quem não se perde, avança. E veja, isso não significa perfeição. Não significa que você nunca mais vai errar, explodir ou se perder. Significa apenas que você vai errar consciente. E o erro consciente é totalmente diferente do erro automático. O primeiro te ensina. O segundo te afunda. O primeiro amplia sua percepção. O segundo destrói sua confiança. Então, não tenha medo de errar, mas nunca erre no escuro. Erre vendo, erre aprendendo, erre com consciência. Isso sim é domínio. Isso sim é comando interno. E quanto mais você se fortalece internamente, mais percebe uma mudança sutil, porém poderosa, na sua relação com o mundo. As coisas deixam de te afetar da mesma forma. As críticas não te desestabilizam como antes. Os elogios não te intoxicam. Os conflitos não te assustam. As perdas não te paralisam. Não porque você virou uma rocha fria, mas porque você virou um comandante lúcido. E quem comanda por dentro
tem o privilégio de escolher suas batalhas e de ignorar a maioria delas. Porque a verdadeira elegância do poder está em saber que você pode, mas não precisa. E se até agora você percebeu que o jogo interno do poder é mais complexo, mais silencioso e mais transformador do que parece, então já está pronto para dar o próximo passo. Porque agora que você começou a entender como dominar a si mesmo, chegou o momento de aprender a aplicar esse domínio em tempo real, nas situações mais tensas. E para isso, existe uma técnica que Maquiavel usava de forma quase invisível, e que você pode começar a usar ainda hoje. O distanciamento estratégico. Uma forma de pensar como se você fosse um estranho dentro da própria vida. Um observador lúcido que enxerga o cenário sem se confundir com ele. E é exatamente sobre isso que vamos falar a seguir. Você já tentou observar sua vida como se ela não fosse sua? Já se imaginou como um personagem que você analisa e não como o protagonista que sofre dentro da história? Esse tipo de exercício, à primeira vista, parece estranho, até desconfortável. Mas é justamente nesse desconforto que mora o segredo de um dos maiores poderes mentais que um ser humano pode desenvolver. A capacidade de se afastar emocionalmente do presente para enxergá-lo com frieza estratégica. Não se trata de alienação ou fuga. Trata-se de perspectiva, porque quando você está imerso demais em algo, você não vê, você sente. E quem só sente, reage. Já quem vê, escolhe. E essa escolha racional, lúcida, muitas vezes fria, é o que diferencia o jogador da peça, o estrategista da vítima, o comandante do soldado cego. Maquiavel sabia disso com uma precisão quase cruel. Ele observava as movimentações políticas não com a emoção de quem torce por um lado, mas com a clareza de quem analisa o tabuleiro inteiro. Seus escritos não demonstram piedade nem empolgação, demonstram distanciamento, uma frieza que não é indiferença, mas um tipo de inteligência rara. Ele entendia que a paixão pode até ser útil, mas apenas se canalizada com controle. Caso contrário, ela se torna um veneno. E o único antídoto contra esse veneno é a capacidade de se afastar emocionalmente do cenário e observá-lo de fora, como um estrangeiro. Essa técnica é, em essência, um exercício de separação entre você e o que está acontecendo com você. E pode parecer um jogo semântico, mas essa diferença muda tudo. Quando você diz, estou com raiva, você se funde com a emoção. Quando diz, há raiva em mim agora, você cria um espaço. E esse espaço é o início da liberdade. É nesse vão, entre o sentir e o ser, que nasce o distanciamento estratégico. Porque você não é o que sente. Você é aquele que observa o que sente. Você não é o problema. Você é aquele que pode analisar o problema. E quanto mais você fortalece essa posição de observador, mais você se aproxima da mente dos grandes estrategistas da história. Pense nos momentos em que você tomou decisões que depois se provaram precipitadas. Talvez tenha dito algo no calor da discussão. Talvez tenha se afastado de alguém por orgulho ferido. Talvez tenha agido por medo. Em todos esses casos, o que faltou não foi inteligência, foi distanciamento. Porque a emoção é como uma fumaça. Ela obscurece a visão. E o distanciamento é a janela aberta. Permite que o ar circule, que a visão clareie, que os contornos da realidade se tornem nítidos novamente. E só com nitidez é possível agir com precisão. Sem nitidez, o risco de errar é brutalmente maior e o custo mais alto ainda. Aplicar essa técnica na prática exige treino. Não é algo que se instala automaticamente, mas é possível começar de forma simples. Quando estiver numa situação emocionalmente carregada, uma discussão, um momento de estresse, uma tomada de decisão difícil, pergunte-se em silêncio: como um observador desinteressado veria essa cena agora?
Imagine que você é um consultor externo, contratado apenas para analisar, sem apego, sem culpa, sem torcida, apenas análise. Essa simples mudança de ângulo já começa a dissolver a névoa emocional, e você perceberá que, aos poucos, surge uma clareza que antes parecia impossível. Isso é ainda mais poderoso quando aplicado às próprias narrativas internas. Quantas histórias você carrega que nunca foram questionadas? Eu sou assim mesmo. As pessoas sempre me decepcionam. Eu não tenho sorte com isso ou aquilo. Essas frases ditas automaticamente te mantêm preso. E só podem ser desmontadas quando você se vê de fora. Quando você se questiona como se fosse outro. Quando você olha para si com a mesma frieza com que analisaria uma figura pública. Não para se julgar, mas para se entender e ajustar o que for necessário. Maquiavel não perdoava nem os próprios aliados em suas análises. Ele sabia que a verdade útil muitas vezes é desconfortável. E é esse desconforto que liberta. E o mais interessante é que, ao praticar esse distanciamento, você começa a adquirir uma habilidade rara, a de prever reações. Porque quem enxerga o jogo de fora, vê os movimentos antes deles acontecerem, percebe padrões, identifica armadilhas, sente os ritmos ocultos da situação. Isso vale numa conversa difícil, numa negociação, numa escolha de carreira ou num conflito familiar. Você passa a agir com antecedência e não com atraso. Enquanto os outros estão presos na urgência do momento, você já visualizou o próximo passo. Isso é poder. Poder silencioso. Poder que não precisa gritar porque já está posicionado. Mas atenção, distanciamento não é frieza emocional, no sentido de ausência de sentimento. É consciência ampliada. Você continua sentindo tudo, mas agora você sente com clareza. Você sente sabendo o que está sentindo. E sabendo que pode escolher o que fazer com isso. A mente não treinada sente e obedece. A mente treinada sente e pondera. Essa ponderação é que dá margem para decisões superiores, aquelas que não nascem do impulso, mas da estratégia. É isso que permite que você se torne um jogador real do seu próprio destino, e não apenas um peão das suas circunstâncias. Esse distanciamento também te protege de uma das maiores armadilhas emocionais da vida moderna: o excesso de identificação com os próprios pensamentos. Porque pensamentos não são fatos, são apenas interpretações. E quando você começa a se afastar da própria mente, você começa a perceber quantas ideias, quantos julgamentos, quantas crenças você apenas absorveu sem questionar. E nesse espaço de questionamento, a transformação se torna inevitável. Você começa a selecionar melhor o que pensa, a dar menos importância para o ruído, a perceber que muitas das dores que carrega não são suas, são ideias mal digeridas que você herdou e nunca revisitou. Maquiavel, se fosse um mentor moderno, provavelmente diria: nunca confie na sua primeira reação. Ela não é você, é apenas o eco do seu condicionamento. E quanto mais rápido você conseguir se afastar dela, mais rápido encontrará respostas mais eficazes. O distanciamento, nesse sentido, não é apenas um recurso tático. É uma forma de viver com mais presença. Porque só está realmente presente quem não está afundado em si. Só pode perceber o momento com clareza quem não está grudado nele emocionalmente. E isso é raro. Por isso é tão poderoso. E aqui chegamos a uma das maiores conquistas dessa técnica: a imprevisibilidade. Porque quem pensa como um estrangeiro não segue os roteiros emocionais esperados. E isso desconcerta os outros. Você deixa de ser alguém fácil de manipular, fácil de provocar, fácil de ler. Torna-se enigmático. E a partir daí, ganha espaço para movimentar-se com mais liberdade. Afinal, quando ninguém sabe o que esperar de você, tudo se torna possível.
A previsibilidade é uma prisão. A imprevisibilidade, quando consciente, é liberdade. E o distanciamento emocional é o caminho mais direto até essa liberdade. Agora pense bem. Se você já está aprendendo a dominar a si mesmo e já entendeu o valor de enxergar as situações como um observador externo, então já começou a acessar um nível de controle que poucas pessoas alcançam. Mas falta algo, porque ainda há uma crença que precisa ser quebrada. A ideia de que manter a calma é o mesmo que ser lento, passivo ou indiferente. E isso é um equívoco perigoso, porque muitos confundem silêncio com fraqueza. Mas a verdade é o oposto. A verdadeira força está em saber quando não reagir. E é isso que vamos explorar no próximo ponto. Como a pausa certa pode ser mais poderosa do que qualquer resposta apressada. Vivemos numa era em que a velocidade virou sinônimo de competência. Responder rápido, agir primeiro, mostrar reação instantânea. Tudo isso é aplaudido como virtude. E, por consequência, qualquer gesto de pausa, silêncio ou espera passa a ser confundido com fraqueza, hesitação ou despreparo. Mas é justamente aí que mora uma das distorções mais perigosas do nosso tempo. Porque a verdadeira força não está na velocidade, está na precisão. E a precisão só é possível quando existe espaço. E o espaço só existe quando há pausa. O problema é que para o mundo acelerado, pausar parece perder tempo. Mas para o estrategista, pausar é ganhar visão. E a visão correta é mais poderosa do que qualquer reação rápida. Maquiavel sabia disso. E embora seus textos falem pouco sobre tempo de forma direta, tudo em sua abordagem aponta para o uso inteligente dos momentos. Em O Príncipe, ele cita inúmeras vezes a importância de agir na hora certa, e não antes. Ele não glorificava a pressa, glorificava a ação oportuna. A pausa maquiavélica não é lentidão, é preparação, é análise, é a suspensão da pressa para permitir que a estratégia amadureça. Porque quem se antecipa por ansiedade, frequentemente tropeça nos próprios pés. Já quem espera o momento certo, ainda que pareça imóvel, está construindo domínio. E é nesse ponto que a calma se revela como uma força oculta. Porque a calma não é a ausência de movimento. É o tipo de movimento que acontece por dentro, onde ninguém vê. É o raciocínio em andamento. É a emoção sendo filtrada, é o plano sendo reescrito. A mente calma não é lenta, é precisa. Ela sabe que há batalhas que se vencem com silêncio, decisões que amadurecem com espera, e vitórias que só se alcançam quando se recusa o impulso de agir cedo demais. Em outras palavras, a calma não é falta de ação, é ação adiada estrategicamente. Pense em quantas vezes você já disse ou fez algo no calor do momento e se arrependeu logo depois. A frase que não precisava ser dita, a resposta que saiu torta, a escolha que veio da aflição e não da clareza. Em todos esses casos, o que faltou não foi inteligência, foi tempo, 5 segundos a mais, 1 minuto, uma noite de sono, uma respiração. É inacreditável como uma pausa tão pequena pode evitar erros tão grandes. Mas isso só acontece quando você entende que a pausa não é passividade, é soberania emocional. E a soberania emocional exige que você quebre o vício da resposta imediata. Porque é exatamente isso que virou um vício coletivo. Responder tudo, reagir a tudo, opinar sobre tudo, imediatamente. E por trás disso, existe uma profunda insegurança, a de não parecer fraco, como se manter a calma fosse perder relevância, como se o silêncio fosse ausência de poder. Mas o que ninguém te conta é que, muitas vezes, quem cala com intenção domina o jogo. Porque o silêncio não é ausência de resposta, é a resposta que o outro não consegue decodificar. E isso desarma. Porque quem esperava uma reação emocional se frustra. Quem esperava um ataque se confunde. E nessa confusão,
você se posiciona. Esse posicionamento exige coragem, porque pausar enquanto todos se movem é desconfortável. Esperar enquanto todos decidem é solitário. Ficar em silêncio enquanto todos gritam é provocativo, mas é também uma forma de se destacar, porque a maioria não sabe o que fazer com o próprio tempo. A maioria se move para fugir de si mesma. A maioria responde porque não suporta o vácuo. E você, quando aprende a suportar esse vácuo, quando aprende a existir dentro dele sem se perder, passa a ter acesso a uma clareza que ninguém mais tem. Porque onde os outros veem angústia, você vê oportunidade. Onde os outros se apressam, você observa. E quem observa, governa. Há uma cena famosa atribuída a Napoleão Bonaparte que ilustra bem essa ideia. Ele teria dito aos seus oficiais: não me tragam relatórios importantes imediatamente. Coloquem-nos de lado por 3 dias. Se ainda forem importantes depois disso, me mostrem. Essa frase, ainda que lendária, carrega uma verdade poderosa. Nem tudo precisa de resposta agora. Muito do que parece urgente é apenas barulho. E a pausa estratégica serve para filtrar o ruído e identificar o que realmente merece ação. Porque se você responde tudo, perde energia. Mas se você escolhe suas respostas, acumula poder. E esse acúmulo não é visível, mas é perceptível. Uma pessoa que age com pausa certa transmite autoridade, porque ela demonstra que não é puxada pela ansiedade do momento. E isso gera um efeito curioso. Os outros começam a esperar o seu movimento. Começam a perceber que você só se posiciona quando já está pronto. E com isso, cada palavra sua ganha mais peso. Cada gesto seu ganha mais impacto. Cada ação sua parece pensada, porque foi. E nesse tipo de ambiente, sua presença se torna símbolo de maturidade, de clareza, de inteligência emocional. Mas atenção, calma não significa lentidão eterna. Esperar demais por medo também é sabotagem. O equilíbrio está na pausa consciente, uma pausa que vem da escolha e não da dúvida, que vem da lucidez e não da insegurança. A pausa certa é aquela que te dá o tempo necessário para limpar a névoa emocional e acessar a resposta mais alinhada com quem você quer ser. Às vezes ela dura segundos, outras vezes dias. Não importa. O que importa é que você saiba por que está pausando. Porque quem pausa sem consciência paralisa, mas quem pausa com consciência se fortalece. E esse fortalecimento interno vai se manifestando de forma sutil, mas profunda. Você começa a perceber que não precisa mais correr, não precisa mais provar, não precisa mais reagir para existir. A sua calma começa a comunicar algo que palavras não alcançam, que você está no controle, mesmo quando tudo parece fora de controle, mesmo quando há pressão, cobrança, caos. A sua pausa é a âncora invisível no meio da tempestade. E as pessoas sentem isso e se conectam a isso, porque num mundo de urgências, a presença calma se torna magnética. E é essa presença que te prepara para o próximo nível da estratégia emocional. Saber quando não reagir. Porque às vezes, a maior demonstração de força é a ausência de resposta. É o silêncio que frustra, o olhar que observa, o gesto que não acontece. A não reação pode ser um golpe invisível. E quem não entende isso, vive tentando se defender. Mas quem domina a arte de não reagir, vence antes mesmo de lutar. E é exatamente isso que vamos explorar a seguir. Existem batalhas que são vencidas no campo de guerra. Outras são vencidas com palavras afiadas, estratégias ocultas ou alianças silenciosas. Mas há um tipo de batalha ainda mais sofisticado, aquela que é vencida sem que você sequer entre nela. É o conflito que morre antes de nascer. A provocação que se esvazia diante do seu silêncio.
A armadilha que se desmonta quando você simplesmente não se move. Isso não é fraqueza. Isso é domínio. Isso é arte. E é por isso que ela é tão rara. Porque a maioria das pessoas reage. A maioria das pessoas morde a isca. A maioria sente a necessidade quase física de responder, se explicar, se justificar. Mas quem domina a arte de não reagir entende algo que os outros ignoram. Nem todo ataque merece resposta. Nem toda pressão exige ação. Nem toda dor precisa ser transformada em defesa. Essa arte não se aprende da noite para o dia. Ela é cultivada, forjada no silêncio de quem já percebeu que reagir impulsivamente é muitas vezes entregar o próprio poder de bandeja ao outro. Porque toda vez que alguém te provoca, existe um convite oculto ali. Venha para o meu jogo. E ao reagir, você aceita. Você entra na dança, você se posiciona no palco que o outro montou. E nesse momento perde. Mesmo que vença o argumento. Mesmo que vença o confronto. Porque você não estava no seu centro, estava no campo do outro. E esse deslocamento te enfraquece. Quem não entende isso vive cansado, vive drenado, vive lutando batalhas que não precisava sequer ter reconhecido como guerra. Maquiavel observava isso na política de forma quase cruel. Para ele, os grandes líderes sabiam quando parecer ausentes, quando se recusar a reagir, quando não devolver, quando deixar o outro sangrar na própria armadilha emocional. E isso vale até hoje. Em qualquer ambiente, do trabalho à vida pessoal, dos relacionamentos à internet, há forças que se alimentam da sua reação. Gente que te cutuca só para te ver descer do nível onde você estava, só para te tirar do eixo, só para te fazer descer até onde o jogo deles funciona. E quando você não reage, você não nega, você desmancha. Porque o silêncio, quando é intencional, não é ausência, é ação invisível. E uma ação invisível é a que mais causa desconforto no outro. Mas atenção, não reagir não significa se anular. Não significa permitir abuso. Não significa omissão. Significa escolher sua resposta com consciência e não com impulso. Significa, muitas vezes, não responder na hora que o outro quer, mas no momento que você escolhe. E às vezes, a melhor escolha é o silêncio total. Outras vezes, é a ironia fina. Outras, o afastamento. Outras, a presença plena sem um único gesto. A arte está em saber que você tem múltiplas formas de agir, e que a mais poderosa delas pode ser justamente a não reação. E talvez você já tenha vivido isso na pele. Aquele momento em que alguém esperava te tirar do sério e você simplesmente olhou, ou respirou, ou ficou quieto. E naquele instante, a pessoa desmoronou por dentro, porque o que ela queria não era apenas conflito, era controle. E ao não dar a reação que ela precisava, você cortou o fluxo de poder. Isso é mais do que autocontrole. Isso é quebra de padrão. E quebrar padrões é a base de qualquer influência real, porque a previsibilidade é o alimento do manipulador. E quem não reage quebra esse ciclo, se torna um corpo estranho no sistema, um jogador que não segue as regras esperadas, e por isso domina o jogo. E aqui vale uma provocação direta. Quantas vezes na sua vida você respondeu mais por medo do que por necessidade? Quantas vezes você se apressou para esclarecer algo que nem precisava ser dito? Quantas vezes você tentou se explicar para quem já havia decidido não te ouvir? Isso tudo é reação. E cada reação assim tira um pedaço da sua energia, um pedaço da sua dignidade, um pedaço da sua autonomia. Mas a boa notícia é que você pode treinar. Pode, a partir de agora, usar cada provocação como um laboratório. Ao invés de reagir, observar. Ao invés de responder, pensar. Ao invés de se defender, simplesmente ficar em pé, em silêncio. Porque o silêncio é, muitas vezes, a única resposta que o outro não sabe o que fazer com.
E o mais interessante é que, com o tempo, isso muda a forma como você é visto. As pessoas passam a pensar 2 vezes antes de tentar te atingir, porque percebem que não há alavanca fácil, não há botão óbvio, não há reação previsível, e isso muda tudo. Você deixa de ser alguém fácil de manipular, se torna opaco, enigmático, inacessível emocionalmente para o jogo sujo. Isso não significa frieza, significa estrutura. Significa que você só se move quando decide, que suas emoções não são vitrine, que seus sentimentos não são moeda pública. E isso, no mundo de hoje, é quase revolucionário. Maquiavel não acreditava na bondade como instrumento político. Ele acreditava na eficácia. E a não-reação, quando usada com inteligência, é uma das ferramentas mais eficazes que existem, porque ela confunde, desarma, frustra e revela. Revela quem é forte e quem só parecia. Revela quem está no comando e quem só está gritando. Revela que há sim um outro jeito de lidar com a vida, não pela força bruta, mas pela força silenciosa. Não pela defesa constante, mas pela firmeza serena. Não pelo impulso de vencer, mas pela sabedoria de não precisar lutar para vencer. E quando você atinge esse ponto, algo muda internamente. Você começa a perceber que muitas das guerras que travava eram, na verdade, desnecessárias. Discussões que você podia ter ignorado. Explicações que nunca foram pedidas com sinceridade. Disputas de ego que só te atrasaram. Lutas internas que vieram do medo de parecer fraco, quando na verdade a sua força estaria justamente em não se importar com a aparência. O verdadeiro poder não está em vencer brigas. Está em não ser arrastado para elas. E é exatamente nesse ponto, quando você percebe que pode não reagir e ainda assim vencer, que começa a acessar um novo estado de mente. Um estado em que a pressão externa não causa colapso interno. Um estado onde, sob fogo cruzado, você permanece frio. Frio como gelo. Mas não o gelo da frieza emocional. O gelo da clareza absoluta. A mesma clareza que transforma momentos de crise em decisões precisas. A mesma frieza que transforma caos em direção. E é isso que nos leva ao último ponto deste roteiro. Como transformar a pressão em clareza mental. Como congelar o caos e reconstruir a partir dele. A maioria das pessoas derrete sob pressão. Reagem mal, falam demais, esquecem do que sabem. Entram em pânico, perdem o eixo. E quando tudo passa, o estrago já está feito. Decisões ruins, palavras malditas, ações das quais se arrependem. É como se nos momentos que mais exigem clareza, a mente se apagasse. Como se o calor da pressão derretesse a lucidez. Mas e se fosse possível fazer o oposto? E se, ao invés de derreter, você congelasse? Não no sentido de paralisar, mas de clarear. De ativar um estado de lucidez que só aparece nos momentos mais críticos. De transformar cada crise em um estado ampliado de consciência. De fazer da pressão um laboratório onde a mente se agudiza, onde o caos vira mapa, onde o medo vira foco, onde o calor se transforma em um frio que queima e que ilumina. Esse frio não é apatia, não é ausência de emoção. É a presença total da razão quando ela é mais necessária. É a capacidade de respirar fundo quando tudo explode, de olhar com precisão enquanto todos se perdem, de decidir não no desespero, mas na matemática silenciosa da estratégia. Maquiavel entenderia esse tipo de frieza como a maior das virtudes políticas. A mente que se mantém lúcida quando os outros estão cegos. Porque é nesses momentos que o poder muda de mãos. Quando todos gritam, quem sussurra com clareza domina. Quando todos perdem o rumo, quem enxerga 2 passos à frente lidera. E isso não tem nada a ver com sorte. Tem a ver com preparo. Treinar esse estado de frieza em meio à pressão começa muito antes da pressão chegar. Começa na forma como você lida com os pequenos incômodos diários, com a conversa difícil,
com o e-mail que te irrita, com a crítica que te fere, com a incerteza que te visita. A cada vez que você escolhe observar ao invés de reagir, você está treinando. A cada vez que você decide não se contaminar pela agitação externa, você está fortalecendo. A cada vez que você recusa o impulso de resolver tudo imediatamente, você está construindo esse frio interno. E quando a pressão real vier, e ela virá, você não vai congelar de medo. Vai congelar para pensar. Porque esse é o paradoxo. O frio que queima. O estado em que, sob tensão, você se torna mais afiado, mais leve, mais estratégico. Enquanto os outros se afogam no desespero, você nada em silêncio. Não porque sente menos, mas porque sente com mais lucidez. Você não se identifica com o caos. Você o usa, e é isso que poucos entendem. A pressão não precisa ser um inimigo. Ela pode ser o campo onde você prova que está pronto. Ela pode ser a fornalha que refina, o teste que revela, o momento em que tudo se estreita e você se amplia. Onde os outros colapsam, você cresce. E isso não acontece por acaso. Acontece porque, em vez de buscar fugir da pressão, você aprendeu a respirar dentro dela. E esse estado de frieza lúcida te torna imprevisível, porque você não age por impulso. Não se posiciona só para agradar. Não cede à ansiedade coletiva. Você espera. Você analisa. Você age quando ninguém mais tem força para agir. E por isso, seu impacto é maior. Porque não é constante, é cirúrgico. Você não fala o tempo todo. Mas quando fala, muda o ambiente. Não intervém o tempo todo. Mas quando intervém, altera o rumo. Porque o poder da frieza não está na frequência, está na precisão. Está no momento certo, na pausa consciente, na ação limpa e, acima de tudo, na clareza que só nasce quando se recusa o colapso emocional. Maquiavel provavelmente veria nessa frieza uma das formas mais perigosas de influência, porque ela não se vê, não se impõe, mas atua por dentro, lentamente, como água gelada escorrendo por dentro de uma rocha quente, silenciosa, mas inevitável. Ela racha estruturas, ela revela fraquezas, ela reconstrói rotas e, principalmente, ela intimida. Porque num mundo em que todos se exaltam, quem mantém o tom calmo se torna perigoso. E quem é perigoso em silêncio é praticamente indomável. Essa frieza consciente é o estado mais elevado da calma estratégica. Não é aquela calma que você tenta manter na base do autocontrole tenso, da repressão emocional, do medo de explodir. É uma calma que vem do domínio, de quem já entendeu que o mundo não vai desacelerar para você. E por isso, você aprende a mover-se devagar por dentro, enquanto tudo grita lá fora. É o domínio de quem já viu tudo colapsar e, mesmo assim, permaneceu em pé. De quem aprendeu que não precisa estar no controle do mundo, desde que esteja no controle de si. E isso muda tudo, porque com essa clareza, você escolhe como se mover. Não como reflexo, mas como estratégia. E se você chegou até aqui, percebeu que essa jornada não foi apenas sobre ficar calmo. Foi sobre se transformar num tipo raro de mente. Uma mente que não é arrastada, mas que observa. Que não se vicia em emoção, mas que interpreta. Que não explode sob pressão, mas que acende por dentro. Uma mente que reage como um guerreiro invisível, preparado, discreto, impassível quando necessário, afiado quando for o momento certo. Porque é exatamente essa a lição final. Quem se mantém calmo o tempo todo não está passivo, está afiado, frio por fora, quente por dentro, calmo na superfície, ardendo em estratégia. E essa frieza que queima não é o fim. É apenas o início de outro estágio de consciência. Porque se agora você já sabe como manter a calma, como interpretar emoções, como se distanciar, como usar o silêncio e como suportar a pressão,
Está pronto para o próximo desafio. Assistir esse vídeo que está aparecendo na sua tela será mais um vídeo excepcional.